Óptica geométrica. Aula 1, conceitos básicos. Óptica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. O estudo da óptica teve início com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton, teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Porém, a ideia de luz, do que seria a luz, ela é muito antiga. Vem desde a Grécia Antiga, onde um filósofo grego chamado Empédocles dizia que a luz era algo que vinha dos nossos olhos, era emitido pelos nossos olhos e refletia nos objetos. Esse conceito nós sabemos que está equivocado, pois se assim ocorresse, nós poderíamos enxergar no escuro. Já Aristóteles afirmava que a luz era um fluxo imaterial emitido pelos objetos e que se propagava por meio de ondas até os nossos olhos. Isso foi antes de Cristo também, essa ideia de Empédocles e Aristóteles. Isaac Newton, ao realizar alguns experimentos com a luz e prisma, que é um triângulo de vidro, ao deixar passar um feixe de luz por ela, ele percebeu que essa luz ela se fragmentava, no que hoje nós enxergamos como o espectro da luz visível, assim como acontece com o arco-íris, que vai do vermelho até o violeta. Então, essa luz, que era formada, de acordo com Isaac Newton, é como se fossem pequenas partículas que se deslocavam em linha reta. Para nós vamos estudar dentro da óptica a luz sendo um agente físico capaz de sensibilizar nossos olhos e se propaga na forma de onda eletromagnética, que foi um outro conceito que foi proposto por Christian Huygens. Ele acreditava que a luz era uma onda. Robert Hooke também acreditava que a luz era uma onda. James Clerk Maxwell, através da análise das ondas eletromagnéticas, ele percebeu que a luz era também uma onda. Só que esse conceito de luz, de onda ou partícula, ele ficou, por alguns longos anos, alguns séculos, ele ficou sendo considerado a luz como uma onda. Mais tarde, quando se fez um estudo para analisar justamente o conceito de onda da luz, que foi proposto por James Clerk Maxwell, um físico chamado Hendrik Hertz, ele percebeu que tinha certos fenômenos que não dava para se explicar a luz como uma onda. Então quem veio a explicar isso foi Albert Einstein, considerando a luz novamente como uma partícula. Então essa ideia de luz, ela ainda está em aberto, de que a luz se comporta como onda ou a luz se comporta como partícula. Tem a ideia da dualidade onda-partícula. Mas para nós vamos estudar a luz apenas do ponto de vista geométrico. Então a luz, ela é uma onda, na nossa análise, mas uma onda muito específica, uma onda eletromagnética, dentro de uma região que sensibiliza nossos olhos. Nós temos diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos o espectro visível do olho humano, o que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos perceber cores que vão do vermelho, amarelo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil, azul e violeta. Então esse aqui seria o espectro da luz visível. O que está acima do violeta nós consideramos como ultravioleta. Um pouco mais acima, raio-x. O que eu falo acima? É porque essa violeta é a cor de maior frequência. Acima dela, com uma frequência maior, nós temos os ultravioleta, do tipo A, depois maior frequência tipo B, depois maior frequência tipo C. Os raios-x são ondas também eletromagnéticas que se propagam com uma frequência maior. Depois nós temos os raios gamas e posteriormente os raios cósmicos. Agora, o que está abaixo do vermelho, ou seja, com uma frequência menor, nós teríamos o infravermelho, é um tipo de onda eletromagnética que nós não enxergamos. Abaixo dele nós temos as microondas, dentro delas temos os radares, temos as ondas de rádio, que pode ser AM, FM, que são as ondas UHF, VHF, ondas médias, e temos outras ondas de baixíssima frequência. Mas como nós vamos analisar do ponto de vista geométrico a luz, então nós temos que entender que a ótica geométrica estuda os fenômenos luminosos baseados em 3 leis empíricas, experimentais. São explicados sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. Então, tanto faz se nós estamos interpretando ela como onda ou como partícula. A ótica geométrica usa como ferramenta de estudo a geometria.
Então nós temos os chamados raios de luz, que são linhas que representam a direção e o sentido da propagação da luz. A ideia de raio de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o estudo. Aqui nós temos uma vela que ela está acesa, então quer dizer que ela emite vários raios de luz em todas as direções. Então ela está transmitindo essas ondas eletromagnéticas em todas as direções. Aqui nós temos uma lanterna que ela emite muitos raios de luz direcionados para frente, né? Então esse agrupamento de raios de luz é o que nós chamamos de feixe de luz. Aqui ela também emite feixe de luz, só que também é um pouco mais espaçado. Está concentrado em uma certa região. E o que seria o feixe de luz? São vários raios de luz concentrados. Esses feixes de luz, eles podem ser direcionados para algum objeto, se aproximando desse objeto, ou seja, quando os raios de luz chegam paralelos e se aproximam em direção a um ponto, nós dizemos que eles são convergentes. Quando eles não se afastam nem se aproximam um dos outros, nós dizemos que esses raios de luz são paralelos. Esse feixe de luz seria de raios paralelos. E aqui nós temos divergentes, onde o feixe de luz teria raios que eles se afastam de um ponto. Fonte de luz. São corpos capazes de emitir luz, seja luz própria ou luz refletida, e podem ser classificadas em: primeiro nós temos as fontes de luz primárias, as luminosas. São fontes que emitem luz própria. Nós podemos considerar alguns tipos: as incandescentes, as luminescentes, as fluorescentes e as fosforescentes. Incandescentes é quando o corpo é aquecido, em alta temperatura ele passa a emitir luz. Exemplo, aqui nós temos o Sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamento, também conhecida como lâmpada de Thomas Edison. Então, ao aquecer o filamento da lâmpada, ela passa a emitir luz. Ao acender uma vela, então ela também passa a emitir luz. A outra fonte, luminescente, quando emite luz a baixas temperaturas. A fonte de luz primária luminescente pode ser fluorescentes ou fosforescentes. As fluorescentes emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Aí no caso, nós temos como exemplo aqui as lâmpadas fluorescentes. E as fosforescentes, que também fazem parte do grupo das luminescentes, elas emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Nessas fontes de luz, a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. Então elas fazem um armazenamento dessa energia e passam a emitir essa luz por um determinado tempo. É utilizado isso, justamente na pintura dos interruptores de lâmpadas e nos ponteiros de alguns relógios, que durante você apagou a luz, aquele relógio continua emitindo um certo brilho. Aqui nós podemos perceber que, olha, o ponteiro do relógio, onde ele está emitindo luz no escuro. Ele absorveu essa luz, depois ele passou a emitir luz. A fonte de luz fluorescente, são as lâmpadas aqui que nós podemos perceber. E a incandescente, aqui nós temos um exemplo de uma lâmpada incandescente. Fonte de luz secundária. Na primária, nós percebemos que o corpo ele emite luz. Na secundária, são fontes que emitem e refletem apenas a luz recebida de outros corpos. Então, ele não tem luz própria. Exemplo, a lua, cadeiras, roupas, são muitos objetos que a gente pode colocar aqui. Mas eles são classificados aqui, olha, essas secundárias, em corpos opacos, corpos translúcidos e corpos transparentes. Os corpos opacos são aqueles através dos quais a luz não se propaga. Então, a luz não atravessa esses corpos. O objeto pode absorver e pode refletir uma parte da luz, mas ele não emite luz própria. Corpos translúcidos são aqueles que os feixes de luz atravessam escrevendo trajetórias irregulares. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a luz até atravessa ele, mas como ele atravessa de forma irregular, o que tem do outro lado, ao voltar os feixes de luz, nós não vamos ver com nitidez. Okay? Enquanto que nos corpos transparentes são aqueles que se deixam permitir que a luz atravesse em trajetória regular e bem definida. O corpo perfeitamente transparente seria o vácuo, Ou seja, na ausência da matéria, a luz se propaga sem sofrer nenhum desvio. Só que nós podemos considerar, por exemplo, o ar também, uma água cristalina, a distâncias pequenas, onde nós conseguimos perceber com nitidez o que está dentro da água ou o que está no ar. Nós enxergamos com nitidez. Ok? O vidro também, O vidro cristalino, ele também permite enxergar o que está por trás dele. Aqui o vidro, que é chamado leitoso, é um corpo translúcido. Ele dificulta a passagem da luz, Então a gente não vê com nitidez o que está por trás dele. Velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo, nós calculamos velocidade como?
pela cinemática, a distância dividido pelo tempo. Então nós vamos ter uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, o que dá 300 milhões de metros por segundo. Nós utilizamos a notação científica para representar essa velocidade, então fica 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre, é uma unidade de distância, num período de tempo de 1 ano. Então, de aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Essa é a distância que a luz percorre. É uma distância muito grande, é utilizada somente pela astronomia. Aqui nós estamos percebendo o exemplo, né, que a luz emitida por essa estrela chegou até o planeta Terra. Tá? Ela está a uma longa distância aqui. Então nós utilizaríamos o ano-luz como para representar essa distância. Ano-luz é a unidade de distância utilizada na astronomia. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre, de 365 dias. Fenômenos da óptica. Nesses fenômenos da óptica nós podemos perceber aqui, olha, que nós temos a reflexão, temos a refração e temos a absorção. Reflexão é quando o objeto ele recebe os raios de luz, os feixes luminosos, e reflete esses raios. Tu pode ter uma reflexão regular ou tu pode ter uma reflexão difusa. No caso aqui do espelho, ele tem uma reflexão regular. A refração é quando ele atravessa esse objeto, então ele sofre uma mudança de velocidade ao passar de um meio para o outro. E a absorção é quando esses raios de luz são absorvidos por esse objeto. Por exemplo, no caso de um corpo negro, que a gente chama corpo negro ideal, ele absorve todos os raios de luz. Enquanto que os outros objetos que têm cores, eles absorvem alguns raios de luz, que é uma parte do espectro eletromagnético, e refletem outra parte. Isso que nos possibilita ver as cores. Essa aqui é chamada de reflexão difusa, e aqui nós temos a reflexão regular. Esse aqui são os raios que estão chegando até o objeto, e esse aqui são os raios que estão saindo, então são os raios refletidos. Raios incidentes, eles chegaram paralelos e eles vão voltar para sair paralelos. Na reflexão difusa, os raios vão chegar paralelos, mas ao tocarem no objeto eles vão se espalhar. Okay? Então esse aqui seria um exemplo de um espelho, e aqui seria qualquer outro objeto que reflete a luz para nós podermos enxergá-lo. Isaac Newton ele fez um experimento com prisma, onde ele deixou passar um raio de luz, um feixe de luz, na verdade, e esse feixe de luz ele percebeu que, ao passar pelo prisma, ele se decompunha nas cores do arco-íris. Daí que ele concluiu de que a luz era formada por diferentes cores. Então, a luz branca que chega para nós, na verdade, ela é formada por muitas cores. Newton foi além, repetindo a experiência com todas as raias correspondentes às 7 cores. Mas a decomposição não se repetia, as cores permaneciam simples. Inversamente, ele concluiu que a luz branca é, na realidade, composta de todas as cores do espectro. E provou isso reunindo as raias coloridas de duas maneiras diferentes. Primeiro, mediante uma lente, obtendo em seu foco a luz branca, e depois por meio de um dispositivo mais simples, que passou a ser conhecido como disco de Newton. Trata-se de um disco dividido em 7 setores, cada um deles pintado com uma das cores do espectro, que são chamadas cores básicas. Fazendo girar rapidamente, as cores se superpõem sobre a retina do olho do observador. Este recebe a sensação do branco. Esse disco do Newton, pode até ser feito. A gente imprime esse disco, com as 7 cores, e ao girá-lo rapidamente, essas cores para os nossos olhos vão se misturar, então nós vamos enxergar a luz branca. Aqui nós temos o exemplo da refração. Então aqui nós temos um prisma que foi colocado sobre o Sol. O Sol está nessa direção, aí forma uma sombra aqui onde a menina está, mas no entanto, ao atravessar o prisma, o que nós percebemos aqui? Olha, formou-se as cores do arco-íris. A luz foi decomposta nas diversas cores que a formam. Newton publicou esse livro chamado Óptica, e esse livro é o que tratava a luz como partícula, onde ele explicava alguns fenômenos de reflexão, refração e a formação das cores também. Bom, os objetos, como é que a gente enxerga eles? Se eu tenho um objeto verde, na presença da luz branca, lembra que a luz branca ela é formada por todas as cores. Então esse objeto verde ele vai absorver todas as cores menos qual? Menos o verde. Então ele vai refletir o verde. Agora,
Um objeto vermelho vai acontecer a mesma coisa, ele vai absorver todas as cores na presença da luz branca e vai refletir o vermelho. Então, a cor que é refletida é a cor que não é absorvida. Nesse exemplo aqui, o verde foi refletido, então ele não absorveu o verde. Aqui o vermelho foi refletido, então ele não absorveu. Agora, se eu tivesse jogado uma luz, digamos somente uma luz azul aqui, o que aconteceria ao olhar para o objeto? Eu enxergaria ele, já que ele reflete somente verde, então chegando o azul, ele não reflete o azul, ele absorve o azul. Então nós enxergaríamos ele como um objeto escuro, preto. A mesma coisa aconteceria aqui, olha. Se eu jogo o azul, esse objeto que é vermelho, ele não reflete azul, ele reflete somente o vermelho. Então eu não enxergaria ele vermelho, eu enxergaria ele escuro, ou seja, preto. Aqui nós temos outro exemplo, né? Estou jogando uma luz do espectro eletromagnético, todas as cores, ou seja, a luz branca, e esse objeto ele absorve todas as cores menos quem? O azul. Aqui o amarelo, a mesma coisa, absorve todas as cores, que é a luz branca, e reflete somente o amarelo. O princípio da óptica geométrica. Alguns princípios. Primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. No meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Ou seja, um meio igual. Né? Vamos dizer que poderia ser o ar, ou o vácuo, ou até mesmo uma água limpa. Né? Se nós colocarmos uma fonte de luz que nós chamamos de pontual, como se fosse um único ponto, ou seja, não é uma fonte extensa, ela joga essa luz, que se espalhando em todas as direções, e nessa região onde tem o objeto vai formar uma sombra, que é uma região aqui atrás do objeto, em que a luz não passa. Então nós concluímos que a luz ela se propaga em linha reta. Aqui, se a fonte for extensa, então o que nós perceberemos? Né? Esse feixe de luz ele veio por aqui, ele passou, chegou para esse lado aqui. Ó. Então essa região aqui passou uma certa quantidade de luz, mas a outra parte que estava vindo daqui foi bloqueada. Então uma parte da luz chega nessa região, que nós chamamos de penumbra, e nessa região central aqui, ó, nada da luz passou. Então nós vamos chamar isso aqui de sombra. Então nós temos uma penumbra aqui em cima, uma penumbra aqui embaixo. É uma região onde a luz passa parcialmente. E nessa outra região aqui, a luz atravessa por inteiro. Então essa região aqui é iluminada, esta região é iluminada, aqui nós temos a penumbra, onde nós temos uma iluminação parcial, e aqui nós temos a sombra, que é a ausência de luz. Penumbra novamente. O eclipse lunar. Nós percebemos aqui, olha, a estrela Sol, aqui o planeta Terra, e a Lua está atrás da Terra. Então a Lua ela não vai receber a iluminação do Sol. Para quem está observando daqui, vai enxergar que essa Lua aqui ela vai estar escura, vai estar sem o brilho do Sol. Ela vai estar atrás do planeta Terra, ela vai estar na região de sombra. Ok? Aqui nós temos o exemplo, né? À medida que a Terra e a Lua elas vão se aproximando desse equilíbrio, dessa posição, né? Então nós vamos perceber que a sombra da Terra ela vai encobrindo a Lua. Dá para perceber por aqui, ó. Então essa região aqui está com a sombra da Terra, ela está no escuro. Essa região aqui ainda tem um pouco de penumbra, um pouco de iluminação. Eclipse solar. No caso do eclipse solar já é diferente. O que vai acontecer? Quem vai estar entre a Terra e o Sol é a Lua. Então a Lua fica no meio. No eclipse lunar, nós tínhamos percebido que quem ficava no meio era a Terra, ok? E a Lua ficava atrás. No eclipse solar, quem fica no meio é a Lua e quem fica atrás é a Terra. Então essa região aqui, nesse ponto exatamente, não vai chegar os raios de Sol, vai se formar a sombra. Então quem estiver nessa região vai enxergar, aliás, vai ficar no escuro, ok? Aqui nós podemos perceber que a passagem da Lua, então a pessoa vai enxergar tudo escuro. Aqui são as posições, né, onde há o alinhamento até ficar totalmente no eclipse. Um detalhe, o plano da órbita da Lua está inclinado 5,2 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Portanto, só ocorre eclipse quando a Lua está na fase da Lua cheia, justamente por causa dessa inclinação. Né? A Terra gira ao redor do Sol e a Lua gira ao redor da Terra, só que com um ângulo diferente, de 5,2 graus. Então, só em determinado período de tempo que vai ocorrer esse eclipse lunar, não ocorre o tempo todo. E ocorre exatamente na Lua cheia ou Lua nova.
Então nós temos que só ocorre eclipse quando a Lua está na fase de Lua cheia ou nova. E quando o Sol está sobre a linha dos nodos, que é a linha de interseção do plano da órbita da Terra em torno do Sol. Ângulo visual. Pessoal, ângulo visual seria como se fosse a distância que nós conseguimos enxergar. Quando nós nos aproximamos do objeto, né, esse ângulo visual aqui muda, né? O objeto parece maior. Se um objeto está muito afastado, né, da gente, e nós colocamos, por exemplo, a mão entre o objeto, ou o mesmo polegar entre o objeto e a nossa visão, o que vai acontecer? A gente vai cobrir com o nosso dedo, que é bem menor às vezes do que o objeto, e não enxergaremos o objeto, justamente por causa dessa proximidade aqui, ó, afastamento mais especificamente. A mão estará mais próxima, o polegar estará mais próximo do que o objeto. Então, se você cobrir essa região aqui, você não vai enxergar esse objeto bem aqui. Então, o ângulo visual é a sensação de tamanho que nós temos dos objetos conforme nós nos aproximamos deles. Se nós nos afastarmos, teremos a sensação de que ele se torna menor. Câmara escura de orifício. Baseado nessa ideia bem aqui, olha, de proximidade, de afastamento, né, e sabendo que a luz ela se propaga em linha reta, né, os feixes de luz, então foi construída a chamada câmara escura de orifício. É como se fosse uma caixa, vamos imaginar uma caixa de sapato, totalmente pintada de preto por dentro. Aí você faz uma pequena abertura nessa caixa de sapato e você coloca aquele papel manteiga, né? Então, o que vai acontecer? Se você coloca uma vela, no exemplo aqui, né, um outro objeto que esteja recebendo luz, esses feixes de luz eles vão atravessar, lembrando que eles vão se deslocar em linha reta. Esse ponto A aqui, ó, ele vai estar bem aqui, ó, invertido. E esse ponto aqui de baixo ele vai estar aqui para cima. Esses feixes de luz e vão formar uma imagem aqui atrás. Isso é o que possibilitou justamente a invenção das primeiras câmeras fotográficas, que é aquela famosa câmera do lambe-lambe, né? Onde ele tinha uma quantidade de pólvora, que era para fazer a explosão, e emitir luz. Aqui ele colocava um filme, né, sensível à luz, né? Então o que acontecia? Quando emitia a luz, acontecia uma explosão. Aliás, quando acontecia a explosão, desculpa, emitia a luz. Então essa luz era refletida e ela vinha para cá. E bem aqui era captado. Então formava-se a imagem. Ok? Ainda bem que modernizou, né? Porque antes era na base da explosão. Aí depois passou para aquelas outras câmeras que não precisavam, que já utilizavam o flash, através justamente de pilhas ou baterias. E mais tarde veio justamente nossas câmeras digitais. Mas o que a gente percebe aqui? Olha, o tamanho do objeto ele está bem aqui. Olha. Aí esse objeto está a uma certa distância, né? Que é a posição que nós vamos dizer ele. Então a imagem ela vai se formar aqui atrás, né? Atravessando esse orifício, né? Esse furinho, vai se formar uma imagem invertida, que ela vai estar conforme essa distância. Conforme eu vou aumentando essa distância, que eu chamei de pirinha, a posição da imagem, vou aumentando essa distância aqui, então essa imagem vai ficando maior. Se eu diminuo essa distância aqui, a imagem fica menor. Então o que eu estou percebendo? Tem uma relação aqui, olha. A imagem está proporcional a esse pirinha, assim como o objeto está para a posição dele em relação ao orifício. Então nós podemos fazer isso aqui, olha. I sobre O, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, é igual à distância do objeto até o orifício sobre a distância da imagem até o orifício sobre a distância do objeto até o orifício. Ok? A gente pode calcular qual vai ser o tamanho da imagem utilizando essa regra de 3 aqui simples. Olha, a luz ela também tem o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então aqui nós estamos percebendo o laser, né, que são feixes de luz, está sendo refletido aqui no espelho. Observem bem aqui, olha, o ângulo de reflexão, né, é exatamente o mesmo, né? Ele está refletindo. E aqui nós percebemos o seguinte, o ângulo de entrada, né, em relação à chamada reta normal, ele vai ser igual ao ângulo de saída. Não depende do caminho, isso que nos possibilita enxergarmos através do espelho. Se você está observando uma pessoa através do espelho, está observando o rosto dessa pessoa, essa pessoa também vai estar observando você, se você colocar, se ela estiver olhando para o espelho, obviamente. Então, se você olhar para o espelho e você enxerga o rosto de uma pessoa, a pessoa, se estiver olhando para o mesmo espelho, também vai enxergar o seu rosto. Porque justamente nós temos isso aqui, olha, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Quer dizer que eu posso refletir o raio daqui para cá, ou de lá para cá, sentido inverso.
Outro princípio da independência dos raios luminosos, um raio de luz, ao cruzar com o outro, né, princípio da independência dos raios luminosos, não interfere na sua propagação. Vamos observar os feixes de luz aqui, olha. Então aqui está emitindo um feixe de luz, aqui nós estamos emitindo outro feixe de luz. Um atravessa o outro, continua iluminando esse lado aqui do prédio, e o outro ilumina o outro lado do prédio. Eles se cruzam como se nem existissem. Um passa pelo outro, ok? É justamente o princípio da independência dos raios de luz.